Na aula de hoje eu vou te ensinar a fazer essa necessaire super fofa, que é a necessaire cut. Ela tem bastante espaço e fica perfeita para fazer bem colorida, com tecidos femininos e bem neutra para homens também. Super rápida e fácil de fazer. Eu sou Estela Hoff e já chega se inscrevendo no meu canal, que aqui eu tenho mais de 100 aulas de costura criativa de graça para você aprender muito comigo. Já separe os tecidos mais bonitos e vem fazer a necessaire cut comigo. Então, antes da nossa aula da necessaire cut começar, vou te dar alguns recados rápidos, não pula essa parte. O principal recado de hoje é que do dia 17 ao dia 24 de julho de 2023 tá rolando uma super promoção de aulas avulsas e assinatura do Clube Estela Hoff. Então, assim, tem um preço especial para você comprar as minhas aulas avulsas ou assinar no plano mensal, semestral ou anual. E os tecidos mais lindos e espetaculosos que eu uso aqui para fazer minhas aulas, que são os tecidos Estela Hoff, também estão com super desconto. Então, do dia 17 ao dia 24 de julho, não perde essas datas para você aproveitar. Agora, o outro recado é que se você quiser saber sugestão de venda para essa peça, fica até o final da aula que eu te conto. O molde tá aqui na descrição desse vídeo, que você vai para um post do meu blog e lá vai ter o botãozinho para você baixar o molde. O molde está em PDF, tem todas as medidas anotadas no molde, então se você quiser desenhar o seu molde em casa, tudo, é importante que você abra o molde para pegar as medidas também. Outra coisa é que se der algum erro nesse molde, arquivo corrompido ou qualquer outro erro, eu sugiro que você abra o molde em outro leitor de PDF diferente do que você está usando habitualmente, ou tente abrir em outro dispositivo, seja no computador ou outro celular, combinado? Geralmente quando dá esse erro, as alunas corrigem assim e dá certo. E é isso, eu acho que todos os recados dados. Agora eu vou te mostrar o molde e os materiais necessários para a gente fazer a nossa necessaire cut. O molde vai estar para vocês assim, ó, na metade do molde, e vai ter essa parte aqui, ó, que é a parte de baixo do zíper. Então ele vai estar a dobra do tecido, vai estar escrito aqui, dobra do tecido. E você vai posicionar esse molde ou em cima do tecido dobrado ou na cartolina dobrada. Vai riscar, quando você abrir ele vai estar desse jeitinho. Vou virar aqui porque eu sempre esqueço que assim que fica de cabeça para cima, né? Aqui fica de ponta cabeça. Mas o molde vai estar aqui. Aqui você vai colocar o seu zíper, então você vai deixar o seu tecido virado para cima nessa posição. E aqui é o molde aqui de baixo, ó, que é esse complemento aqui, que é esse folhezinho do zíper. Então, a parte arredondada é para baixo. Então, se o seu tecido tiver direção, é assim que você vai usar o seu molde. Então, aqui a parte externa, ó, você vai riscar exatamente a medida do seu molde no tecido. Não precisa deixar margem nem nada, corta exatamente a medida do molde. Vamos precisar de 2 vezes o tecido externo, 2 vezes a manta R2 e 2 vezes o forro, certo? Aqui a estrutura que eu usei é a R2, então eu passo o tecido em cima da manta, aí depois ele cola. Eu venho, faço uma costura de segurança bem nas pontinhas para prender e depois eu corto todo o excesso de manta e já fica assim a estrutura. Se você usar outro material para dar estrutura, fique à vontade. Então aqui, 2 vezes externo, 2 vezes forro. Nessa outra parte do molde é a mesma coisa. 2 vezes o tecido externo, 2 vezes a manta R2 e 2 vezes o tecido de forro. Vamos precisar de aproximadamente 35 centímetros de zíper aqui. Aqui eu usei um zíper de metro número 5. Vamos usar um cursor de zíper. Aqui eu não coloquei um puxadorzinho do zíper, eu cortei, mas na hora de costurar aqui o teste eu esqueci. Então eu fiz aqui uma medida de 6 por 10, depois eu dobrei as 2 pontas para o meio e dobrei de novo e ficou assim. Depois que a gente costurar, a gente vai cortar no meio. E aí a gente vai ter o puxadorzinho ali do zíper para ajudar na hora de abrir a nossa necessaire. E se você quiser também uma alcinha, você também pode cortar na mesma uma medida a mais, ó, de 6 por 10 aqui, para colocar uma alcinha de mão nessa necessaire. Cortei aqui o viés, eu até cortei a mais, eu acho,
Mas acredito que uns 20 centímetros de viés para cada lado dê para você fazer esse acabamento aqui de dentro, olha só. Então, se você tem medo do viés, não foge dessa peça, porque é pouca coisa e vai ajudar você a treinar, combinado? Então, duas medidas aqui de 20 centímetros, eu cortei o tecido de 5 centímetros de largura e eu cortei ele enviesado mesmo, no ângulo de 45 graus. Então, esse é todo o material necessário que a gente vai precisar para fazer a nossa necessaire cut. A gente vai começar agora com a parte do zíper. Vamos colocar o zíper aqui, ó, o dentinho virado para baixo. Pode deixar uma sobra dos dois lados aqui. E aí a gente vai colocar o forro aqui, ó. O forro tá com o tecido direito virado para baixo também, então ele tá direito com direito. Vamos encaixar ele aqui e fazer a costura daqui até aqui. Eu deixo a minha agulha toda para a esquerda. Agora você desvira aqui e vai passar uma costura aqui, ó, para rebater. Daqui até aqui. Agora a gente vai fazer a mesma coisa aqui do outro lado. Vai colocar aqui esse necessário, vou colocar bem alinhada, que eu já gosto de trabalhar com o zíper fechado. Então, para não precisar separar, destacar o zíper aqui e colocar de novo, enfim. Então, eu já vou trabalhar com ele bem alinhado para esse zíper ficar fechado. E a gente coloca o forro aqui do mesmo jeito que a gente fez aquela hora. O dentinho do zíper tá virado para baixo aqui, frente com frente. O forro também tá virado para baixo, então ele vai ficar direito com direito aqui no forro, ó, tá vendo? Agora a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez aqui do outro lado. Vamos passar uma costura aqui para rebater. Prontinho, agora a gente vai abrir esse dentinho do zíper aqui. Vou abrir da direita para a esquerda. E vou colocar o cursor aqui. E aí, tá gostando dessa aula? Já deixa o seu joinha aqui embaixo para eu saber se eu posso gravar mais aulas desse tipo para vocês. Então, já segue também esse canal. Se você ainda não se inscreveu, né, se inscreva e ative as notificações para não perder nenhuma novidade. E lembrando que esse tecido lindo usado na aula tá lá na loja Stella Hoff Tecidos.
Então aqui, ó, a gente já deixou costurado, já colocamos o cursor de zíper. Agora a gente vai costurar esse puxadorzinho aqui do zíper. Então, põe as pontinhas para dentro, vamos costurar aqui dos dois lados. Agora a gente vai cortar aqui ao meio esse puxadorzinho. Ai, gente, muito fofo, né? Ela fala tudo no diminutivo. Ai, ai, ai. Então vamos lá, ó. Põe essa linguinha aqui. Eu vou colocar um clipezinho. Na verdade, eu vou cortar esse excesso de zíper para ficar mais fácil prender ele aqui, ó. E a gente vai fazer aqui do outro lado também. Já corta esse excesso aqui de zíper. E aí eu já costuro aqui bem no meio do zíper. E eu vou fazer uma costura de segurança. E aqui desse outro lado também. Agora a gente faz assim, ó. Pega essa parte arredondada, une o retinho aqui, ó. Então, marca o meio embaixo e em cima. Então, vou fazer um piquezinho aqui embaixo e em cima. E nessa parte reta, eu vou encaixar ele aqui no zíper, bem no meio. E vou encaixar o forro também. Aqui no forro, eu fiz uma risca de 1 centímetro, porque eu vou usar a margem de 1 centímetro para costurar. Então, independente de qual máquina você estiver usando, se você marcar 1 centímetro, você não vai ter erro. Aí a sua necessaire vai encaixar perfeitamente. Vamos repetir a mesma coisa aqui do outro lado. E eu já vou fazer essa costura aqui. Agora a gente abre aqui, faz uma costura para rebater aqui e já pode prender o forro junto. Agora aqui do outro lado, a mesma coisa. Cortar só esse excesso de tecido aqui. E agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai unir aqui essa parte de fora e depois a gente vai unir esse forro aqui. Pode costurar toda essa parte reta aqui, tanto da parte de fora, que uniu a parte de fora com a parte de fora, como o forro.
Agora vamos fazer a mesma coisa com o forro, pode costurar tudo. Eu tô usando a agulha toda para a esquerda, então eu tô costurando com a margem de 1 centímetro. Então, se você quiser desenhar uma risca de 1 centímetro para você não perder isso na sua necessaire, pode desenhar. Agora, a gente vai desvirar isso aqui, ó, vai deixar tudo unido. E aí, se você quiser passar uma costura de segurança aqui, nessa volta, ó, eu vou deixar a costura aberta aqui, no fundo. Vou deixar ela aberta aqui, vou unir aqui meio com meio. Se você quiser passar uma costura aqui em toda a volta, fica à vontade. Eu não vou fazer essa costura para deixar o forro preso, eu já vou fazer de uma vez só. Deixa eu passar o dedo aqui dentro e abrir essa costura. Aí aqui é o seguinte, para ele encaixar perfeitamente esse redondinho aqui, a gente vai ter que dar piques, que são os pequenos cortezinhos aqui em toda a volta. Então, em toda essa parte reta aqui, ó, a gente vai fazer os piquezinhos. São pequenos cortezinhos mesmo, nada de fazer muita coisa, de entrar muito com a tesoura, no máximo meio centímetro ou até um pouco menos. Para ele não dar prega e encaixar perfeitamente na sua necessaire aqui. Vou fazer aqui de um lado, porque depois o outro é exatamente igual. Aqui a gente já deu um pique aqui no meio para marcar, então a gente vai unir ele bem aqui na emenda da nossa necessaire. Lembra que você fez o fundo e tinha uma emenda? Então, comece encaixando pelo meio. Vou fazer de um lado, porque o outro vai ser exatamente igual. Olha só. Os piquezinhos, eles aumentam a medida aqui da parte reta. E vai fazer com que a sua necessaire encaixe perfeitamente. Então, vai ajeitando aqui, que ela vai encaixar. Vou ajeitar aqui desse outro lado. E aí, se você quiser, você pode passar uma costura de segurança aqui agora, ou já encaixar o seu viés aqui de uma vez, ó. Pode fazer com uma sobra aqui, deixa esse tecido sobrando e já faz a costura dele em toda, até aqui nessa outra ponta. Então, ó, aqui a gente vai finalizar esse viés desse lado. Já vou mostrar para vocês que eu fiz desse lado aqui, porque é o mesmo procedimento, então você só vai repetir. Então, aqui, ó, depois que você costurar o seu viés, ele vai ficar assim, viradinho. E aí você vai virar ele aqui. E aí vai virando aqui para encaixar aqui na frente, bem em cima da costura que você fez. Vou pegar os clipezinhos aqui e já deixar aqui. Aí já vai fazendo bem em cima, vai tampando toda a costura que você já fez. É muito melhor trabalhar com o viés já assim, ó, pronto, viradinho, do que você ir virando na máquina. Então, antes de ir para a máquina, você já deixa assim. Ou usa os clipezinhos de escritório, ou alfinete, ou pode passar o ferro para vincar essa dobra aqui.
Dá para preparar esse viés de vários jeitos. Dá até para colocar cola temporária, fita dupla face, o que você quiser para esse viés ficar assim. Ó, enquanto eu termino aqui, já vou falar para você também que eu vou deixar na descrição do vídeo os meus parceiros de máquina de costura. Fechando com eles, tem lá, vocês podem escolher 3 aulas de presente do site Stalahoff. Então, você só precisa me mandar o número do pedido assim que você fechar a sua compra, tá bom? E aí avisa que você é aluna da Stalahoff. E aí me manda lá no Instagram ou no e-mail o número do pedido com os meus parceiros. Aqui eu vou cortar um pouquinho esse rabinho. Vou dobrar essa pontinha do viés pra dentro, ó. E agora eu vou fazer a costura daqui até aqui. Vai ajeitando aqui embaixo também para ele não pegar coisa que ele não deve. E tá prontinha, olha só. Deixa eu cortar essa rebarba aqui de linha, esse excesso. Ó, antes de desvirar, se você quiser dar uma ajeitada aqui com a mão para ela ficar mais quadradinha em cima, aí você também pode passar o ferro para vincar essa parte de cima, ficar mais quadradinha. Lembrando que essa peça também vai ficar ótima como uma nécessaire masculina, então aí Dia dos Pais tá chegando, pode fazer com tecidos mais neutros para os papais mais neutros. Tem os papais mais coloridos aí, mais modernos, mais descolados. Então arrasa, que essa peça é unissex, também dá para usar como estojo. Olha só a versatilidade. Olha, ficou linda, ficou perfeita. A da aula tinha, o meu primeiro teste ficou um pouquinho torto, mas essa aqui da aula que eu gravei, que eu ajeitei o molde, ficou perfeitíssima, retinha. Deixa eu fechar esse zíper. Olha aqui o puxadorzinho do zíper, como ajuda, como fica ótimo. Tá aí uma coisa que eu sempre esqueço de colocar nas minhas peças. Eu tenho uma aluna que perguntou se eu não gostava, mas é porque eu esqueço mesmo. Às vezes eu até corto, mas eu esqueço. Ficou linda. Ficou linda. Ficou realmente uma nécessaire cutie. Coisa mais linda, mais fofa. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Lembrando que tá tudo na promoção do dia 17 ao dia 24 de julho de 2023. Então essa é a melhor hora para você se tornar minha aluna, se você ainda não é. E se você ainda não escolheu seus tecidos preferidos no site Stalahoff Tecidos, corre lá para conferir. Tenho mais de 75 aulas no Stalahoff Club, então assim que você assinar, você já tem acesso imediato às aulas. Enquanto você for assinante, você tem acesso a tudo. Outra coisa, qual era outra coisa? Sugestão de venda. Você pode vender essa peça de 60 a 80 reais, tá bom? Linda, linda, linda. Espero que vocês tenham gostado e que seja um sucesso de vendas para vocês. E não esquece de se inscrever aqui no meu canal e me seguir nas outras redes sociais também. Um beijo e até a próxima aula!